Tem certas passagens pelo futebol brasileiro que são difíceis de definir, né? E a do Clarence Seedorf no Botafogo com certeza é uma delas. Hoje a gente vai mergulhar nessa história, que foi curta, é verdade, mas que deixou uma marca e que marca. Teve de tudo: genialidade, títulos e, claro, muito, mas muito atrito. Só que para entender o tamanho do furacão que foi a passagem dele por aqui, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender quem era o craque que estava desembarcando no Brasil. Antes mesmo de colocar o pé no Rio de Janeiro, o Seedorf já era uma lenda. E se tem um número que ajuda a gente a ter a dimensão do cara que o Botafogo estava contratando, é esse aqui. 4. 4 títulos de Champions League. E o mais impressionante, ele é o único jogador na história a ter vencido por 3 clubes diferentes: Ajax, Real Madrid e Milan. Isso aí não é só talento, não. É a cabeça, a mentalidade de um campeão em série. E essa mentalidade toda acabou rendendo para ele um apelido que é icônico lá na Itália: o Professore. O professor. E não era só pela classe com a bola no pé. Era pela inteligência, pela capacidade que ele tinha de ler o jogo, de organizar o time dentro de campo e de ser um líder. Era esse personagem, com essa fama toda, que estava prestes a chegar no Botafogo. É só dar uma olhada rápida na carreira dele na Europa para entender o porquê de tanto respeito. Ele foi peça-chave em times que fizeram história. Começou naquele Ajax super jovem e revolucionário do Louis van Gaal. Depois brilhou no Real Madrid dos Galácticos e, por fim, virou um ídolo eterno no Milan do Ancelotti. A palavra para ele era consistência, sempre jogando em altíssimo nível. E aí, em 2012, o que parecia impossível aconteceu. O professor decidiu que o próximo capítulo da sua carreira ia ser escrito aqui, no Brasil. Uma decisão que, olha, chacoalhou o mundo do futebol e deu início ao que ficou conhecido como o sonho brasileiro. E a vinda dele não foi só por dinheiro, não. Tinha uma conexão muito forte, uma coisa emocional. Nas palavras dele mesmo, ele dizia que o Brasil era uma escolha natural, quase um sonho de infância. Isso mostra que a motivação ia muito além das 4 linhas. Era uma parada bem pessoal. A recepção, claro, foi do tamanho da lenda. A diretoria do Botafogo não tratou ele como um reforço qualquer. Era o maior estrangeiro da história do clube. A expectativa era gigantesca, quase como a chegada de um salvador. E a torcida abraçou a ideia. Mais de 30 mil pessoas foram para o Engenhão só para ver a estreia do holandês. O clima era de festa, sabe? De um recomeço, de que, com um cara daquele nível no time, tudo seria possível. Só que aí veio o futebol, né? E ele tem suas próprias regras, toda aquela festa, aquela expectativa enorme, bateu de frente com uma realidade bem dura. A estreia contra o Grêmio foi frustrante, derrota por 1-0, uma atuação bem apagada do Seedorf, ficou claro para todo mundo que ele estava fora de ritmo, o choque foi imediato. Depois daquele baque inicial, a grande dúvida era: será que ele vai conseguir se adaptar? E foi aí que o professor começou de fato a dar as suas aulas e a mostrar como uma mentalidade de elite podia transformar um time por completo. O ano de 2013 foi a prova viva disso. Seedorf não só se adaptou, como ele dominou. Ele marcou o primeiro e único hat-trick de toda a sua carreira. Foi o cérebro do time na conquista da Taça Guanabara e depois liderou o Botafogo ao título do Campeonato Carioca. E para fechar com chave de ouro, no fim do ano conseguiu a tão sonhada vaga na Libertadores. Os números dele mostram que o impacto foi bem real. Em 81 jogos, ele participou diretamente de 37 gols. Para o meio-campista já veterano, é uma média excelente. Ele não veio para o Brasil a passeio, não. Ele veio para jogar e para competir de verdade. E esse número aqui, 18, talvez seja o mais importante de todos. 18 anos. Era esse o tempo que o Botafogo estava na fila, esperando para voltar a disputar uma Libertadores. E o Seedorf não só quebrou esse jejum, como foi o grande nome daquela conquista histórica. Mas o impacto do Seedorf ficou só dentro de campo não. Nos bastidores, a mentalidade dele, aquele profissionalismo extremo, bateu de frente com a cultura, com os costumes do nosso futebol brasileiro. Essa frase aqui do zagueiro Bolívar para mim resume tudo com perfeição. O chato do bem. Era isso. Ele era exigente, questionador, às vezes até irritante, mas a impressão que ficava é que tudo que ele cobrava era para o bem do grupo, para elevar o nível de todo mundo. E as histórias são ótimas. Ele chegou a questionar a letra do hino do Botafogo, que falava em não podes perder, porque para ele isso criava uma mentalidade de medo. Ele vetou o feijão da dieta antes do jogo, uma coisa sagrada aqui no Brasil. Chegou a cobrar o ídolo Jefferson publicamente, pedindo mais liderança do goleiro. Ele queria mudar tudo, da cabeça à comida. E isso aqui mostra bem o centro do conflito. De um lado, uma cultura com foco em evitar a derrota a qualquer custo. Do outro, a mentalidade do Seedorf,
que era obcecada em buscar a vitória através da perfeição nos detalhes. Eram duas filosofias completamente diferentes tentando conviver no mesmo vestiário. Mas é claro que ele não era perfeito. Num jogo decisivo contra o Cruzeiro, que viria a ser o campeão daquele ano, o Botafogo estava perdendo por 1-0. Seedorf teve um pênalti para empatar, mas chutou para fora. O time sentiu o baque e o jogo terminou 3-0. Foi um lembrete bem doloroso de que, mesmo com toda aquela mentalidade, até o professor podia falhar em hora H. Depois de levar o Botafogo de volta aos trilhos, a história teve uma virada de roteiro daquelas, bem repentina, que nos leva à despedida dele e à grande discussão sobre qual foi de fato o seu legado. A velocidade com que tudo aconteceu foi chocante. Pensa só, em dezembro, ele era o capitão, o herói da classificação para a Libertadores. Poucas semanas depois, em janeiro, ele chama uma coletiva, anuncia que está se aposentando como jogador e, na mesma frase, se apresenta como o novo técnico do Milan. Foi um fim de era, assim, num piscar de olhos. A pergunta se ele valeu a pena sempre existiu. Mas como disse um ex-dirigente do clube, o verdadeiro retorno da passagem do Seedorf não era uma coisa que dava pra tocar, sabe? Não tava só nos gols ou no título do Carioca, era algo muito mais profundo. E aqui está o ponto principal. O grande legado do Seedorf foi o de ter sido um agente de transformação. Ele tentou, na marra mesmo, implementar um nível de profissionalismo e de cobrança que o clube não estava acostumado. Ele plantou sementes que, para muita gente que trabalhou com ele, mudaram suas carreiras para sempre. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. A era Seedorf no Botafogo foi um sucesso ou um fracasso? Foi aquele choque de realidade necessário que elevou o clube de patamar? Ou foi só uma tentativa de forçar uma cultura europeia que, simplesmente, não se encaixava no nosso contexto? A resposta, muito provavelmente, está em algum lugar aí no meio do caminho. Essa é a história complexa de um jogador lendário no nosso futebol. Fica o convite. Quem curtiu essa análise, deixa aquela curtida e se inscreve no canal para mais conteúdo. E o mais importante de tudo, usem os comentários para a gente debater qual foi o verdadeiro impacto da passagem do professor Seedorf pelo Botafogo. Até a próxima!